pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um assunto que eu gosto muito, né? Eu sempre tive uma paixão por estudar esta questão do cérebro, essa questão do autoconhecimento, essa questão de entender o nosso funcionamento, né? Eu passei, assim, grande parte da minha vida procurando estudar como nós funcionamos. E eu tentei muitas técnicas, muitas coisas, algumas assim eu quebrei a cara, eu acabei fazendo coisas que não devia, né, no bom sentido assim, mas eu sempre quis testar tudo. E eu sempre, antes de fazer uma apresentação, eu peço para o meu ser interior que eu possa não só falar aquilo que eu li, mas que de alguma forma eu possa vivenciar aquilo que eu estou estudando, que eu vou falar. Porque se a gente simplesmente fala sem ter o conhecimento, sem ter a experiência, não adianta. Você fica como que um papagaio repetindo coisas sem ter vivido realmente a experiência. E essa apresentação aqui, eu descobri esse livro, eu já vou chegar lá com vocês em dezembro, em novembro. Ele é como assim, cientificamente, eu consegui entender o que nós temos que integrar em nós mesmos. Ficou claro como água, porque como nós temos a parte exterior, que a gente se comunica com o mundo, nós estamos sempre voltados para fora, quando você se volta para dentro de você, não deixa de ser uma certa confusão, as várias vozes que nós temos na nossa cabeça. E como é que você faz, por um certo sentido, para poder integrar tudo isso? E o livro de Urântia tem uma coisa curiosa, porque ele, num certo sentido, ele é ciência. Quando ele fala que a personalidade ela é capaz de integrar qualquer sistema vivo de energia, o que significa isso? Qual sistema vivo de energia que ela é capaz de integrar? Como isso se reflete em nós? Nós somos um sistema vivo de energia que temos uma personalidade doada pelo Pai. O que essa personalidade tem que integrar, então? Então fica um hiato. Por isso que eu acho super importante, quando a gente lê o livro de Urântia, que a gente também procure a parte científica, que a gente procure aquilo que já tem no mundo, e vale lembrar que o livro de Urântia, mesmo o livro, fala que tem mais de 1000 citações de ensinamento que já tinha no nosso planeta. Então, não adianta só focar no livro, a gente tem que procurar experienciar aquilo que o livro nos fala, e tem muita coisa para que a gente possa experienciar. E essa daqui vai ser uma abordagem neurocientífica, né, sobre o real funcionamento do cérebro, e o mais interessante é como ele funciona em relação ao mundo material e ao mundo espiritual. Né? É a parte 1, eu tenho praticamente 75 slides, eu vou fazer metade hoje, metade a semana que vem. E aqui eu peguei um trechinho do livro de Urântia, o 11207, que fala, que eu já falei para vocês, né? A personalidade, embora desprovida de identidade, e aqui vai ser a coisa mais curiosa que eu tomei um certo sentido, um choque quando eu aprendi que a nossa identidade não é o que a gente imagina, né? Ele pode unificar a identidade de qualquer sistema vivo de energia. E é exatamente isso daqui a parte mais importante desse estudo. Ele tem por base o livro da Jill Bolte Taylor, né, O Cérebro a 100%. A Jill Bolte Taylor, ela teve um derrame, ela teve um AVC em 1996, que afetou todo o lado esquerdo do cérebro dela. E o lado esquerdo é o que nos dá contato com o dia a dia, com a vida, com as pessoas, com a fala. Nós vamos ver em detalhe isso daqui. E ela percebeu,
né? Ela foi operada 17 dias após que ela teve o AVC, e ela percebeu que ela estava presente, que ela estava viva e no lado direito do cérebro. Então, ela conta essa experiência na cientista que curou seu cérebro, que em inglês era My Stroke of Insight, e ela, agora em 2020, 2021, ela publicou o que se chama de cérebro a 100%, ou em inglês, o cérebro inteiro vivo. E esse livro dela é de um brilhantismo, porque, para vocês terem uma ideia, essa técnica, essa história do cérebro dividido, ela existe desde 1960, que os cientistas sabem disso. E esse livro aqui, The Master and His Emissary, ele tem 500 e tantas páginas de pura ciência, mostrando, para você ter uma ideia, só a bibliografia dele tem 70 páginas de bibliografia e 40 páginas de notas. Então, ele ficou 20 anos, o Ian McChrist, ficou 20 anos escrevendo esse livro, e ela, com um único livro, ela conseguiu condensar de uma maneira brilhante tudo aquilo que a ciência estuda e que vocês têm muitos livros hoje, principalmente do Mikhail Gazzaniga, que estuda isso há muitos anos. Então, a beleza do que ela fez nesse livro aqui, ela colocou em termos extremamente simples aquilo que neste livro aqui de 500 páginas, ele detalha tudo que a neurociência fez nesses últimos 50, 60 anos para cá, em termos de descoberta do cérebro, né? Então, esse daqui, Of Two Minds, ele já fala como ele faz a terapia baseada no cérebro dividido. É muito interessante esses livros todos aqui, de você entender. Muito bem. O ponto mais interessante aqui, durante muitos anos, fomos ensinados a acreditar que o nosso cérebro era dividido em duas partes. Vocês devem lembrar disso há muitos anos atrás. Eles falavam assim, o hemisfério direito emocional e criativo e o hemisfério esquerdo, que é racional e analítico. Só que, na realidade, isso não é bem verdade. Depois que começou a ter todo esse trabalho com eletroencefalograma, com tomografia computadorizada, eles descobriram que, e principalmente a Jill Bolte-Taylor, que ela é uma neuroanatomista de Harvard, ela é brilhante, esta mulher, né? Pra você ter uma ideia, ela demorou 8 anos para conseguir regenerar todo o lado esquerdo do cérebro dela. Aqui, ó, foi quando ela teve no TED, e ela levou um cérebro para contar a experiência dela lá. Então, foi quando ela já estava totalmente recuperada, e ela levou lá e contou essa experiência, né, que estava bem escrito nesses livros aqui. Então, o que se descobriu é que cada hemisfério tem seu próprio lado emocional. Ele não está ligado a um único hemisfério. É racional. E cada uma dessas partes tem competências e valores específicos. É como se vivessem dentro do nosso cérebro 4 personalidades. E quando aprendemos a lidar com elas, a gente aprende essa melhor vida. A grande diferença do que a Jill Bolte-Taylor fez, só deixa eu voltar aqui, em relação a todo esse estudo aqui, é que ela viu isso de dentro. Quando ela estava vivendo no seu cérebro, no lado direito do cérebro, tudo aquilo que a ciência faz através de eletroencefalograma, através de ressonância magnética, ela viu dentro dela. Ela pôde ver de dentro o funcionamento de tudo, reescrever totalmente a sua memória, né? E participar da regeneração do cérebro esquerdo dela. Então, é a única que se tem notícia, e por ser uma neurocientista de Harvard, obviamente ela tem bastante credibilidade, né? Porque ela conhece aquilo que ela está fazendo,
ela deu uma conotação muito mais simples do que todos esses livros juntos. Então, esse estudo aqui, o conteúdo do estudo é sobre o cérebro dividido, e como isso nos possibilita não apenas fazer melhores escolhas, mas possibilita aquilo que a gente quer ser internamente, e não viver um joguete das nossas próprias emoções. Nós temos 4 grupos de células, divididos entre os 2 hemisférios cerebrais, que geram 4 aspectos, características ou circuitos. Eu chamei em português de aspecto, né? Em inglês é persona, em Portugal eles chamaram de faceta. Mas eu gosto de aspecto porque o sinônimo de aspecto são características, lados, pontos, particularidades, personalidades, né? Poderia também ter chamado de personalidade, mas eu acho que aí faria uma certa confusão. Individualidade também é bom, porque cada um desses lados do nosso ser, desses 4 aspectos, eles são individuais, né? Então, podia ser faces, tons, parâmetros, atributos, e eu resolvi chamar de aspecto, porque eu achei que talvez combinasse mais para o português. Neuroanatomicamente, esses 4 grupos constituem os centros de pensamento esquerdo e direito do nosso córtex cerebral superior, que eu vou explicar para vocês depois, e o centro emocional esquerdo e direito do nosso sistema límbico inferior. A grande diferença aqui é que eu falo, olha, o centro de pensamento esquerdo e direito, e o centro emocional esquerdo e direito, que já difere completamente com aquilo que foi nos ensinado no passado. Ao conhecermos os vários grupos de células dentro do nosso cérebro, como são organizados e como é executar cada um desses circuitos celulares, porque tudo são células, né? Por que ela fala muito em célula? Porque tudo são células do que nós somos formados. Maior poder teremos para escolher conscientemente qual das redes neurais queremos executar. Então, todo esse estudo é baseado em 2 disciplinas, a neuroanatomia, que estuda a estrutura do cérebro, e a psicologia, que é o estudo da mente e dos processos mentais. Então, pondo em desenho para ficar mais fácil, nós temos o quê? Do lado esquerdo, o aspecto 1, e no lado direito, o aspecto 4, que é a parte intelectual do nosso cérebro. E a parte emocional, ela está dividida tanto no lado direito como no lado direito como no lado esquerdo, o que eu chamo de aspecto 2 e aspecto 3. Então, de acordo com a neuroanatomia, o lado esquerdo abriga a nossa mente consciente e racional, chamada de aspecto 1. Os hemisférios esquerdo e direito compartilham igualmente as células do sistema límbico emocional, a parte emocional, o qual eu chamei aspecto 2 e aspecto 3. E o aspecto 4 do lado direito ocupa o tecido pensante, tecido, né? Porque toda a terminologia do livro está baseada em ciência, né? Ocupa o tecido pensante cortical superior do lado direito, que é esse tecido aqui, né? O que nós vamos ver, logo mais para frente, é que cada um dessas partes, desses tecidos, eles foram sobrepostos. Ele foi sobreposto ao nosso sistema reptiliano, que é automático, em cima dele veio o sistema emocional, e o último que veio quando o ser humano evoluiu a partir dos símios, foi esse aspecto mental aqui, né? Então, nós temos 2 módulos emocionais, não importa o nome, não se preocupe com esses nomes aqui, né? Mas que são 2 hipocampos, 2 amígdalas, que é onde toda a parte emocional colocada. E isso é a grande diferença que se tem em relação ao passado, porque os 2 lados têm tecidos emocionais. Então, aqui a gente pode ver os 4 aspectos, e aqui como é que são os 2 módulos emocionais, tá? Muito bem. Como sentimos e pensamos, né? A cada momento no tempo, há basicamente 3 coisas acontecendo no nosso cérebro. Pensamos pensamentos, lógico, sentimos emoções e ativamos respostas fisiológicas ao que pensamos e sentimos. E cada uma dessas atividades é dependente da saúde e bem-estar das células que executam essas funções.
Como sentimos e pensamos? É no sistema límbico, então aqui embaixo, que se processam as nossas emoções. Ele é o responsável pelo comportamento humano, como os traços da personalidade, pensamentos e memória, assim como a nossa reação aos estímulos externos. As emoções experienciadas via células do sistema límbico estão divididas entre esses dois hemisférios. Dessa forma, temos esses dois símbolos anteriores, que é processar emoções e regular o nosso comportamento, o hipocampo, envolvido na formação de novas memórias e também associado ao aprendizado e às emoções, e duas amígdalas, que é o principal centro de processamento de emoções e conexão com muitas outras habilidades cerebrais, especialmente memória, aprendizado e sentidos. As informações via sistema sensorial, né, chegam inicialmente na amígdala, que pergunta constantemente: estou seguro? Veja que interessante. Veja como vocês podem perceber isso. Qualquer barulho que vocês ouvirem, vocês já param. Automaticamente, sem você perceber, este teu lado, né, do aspecto 2, do sistema emocional do lado esquerdo, ele pergunta: estou seguro? Este barulho, ele vai me causar algum dano ou foi alguma coisa longe daqui? Quando algo soa não familiar, a amígdala tende a rotular como perigoso. E se sentirmos medo, ela dispara a reação fuga, luta, a reação luta, fuga ou paralisia. E quando ela dispara essa reação, a gente não consegue mais acessar essa parte superior pensante, porque todo o teu organismo, ele se prepara para você lutar ou fugir. Então, todo o sangue é direcionado para outros centros, e você não consegue acessar o lado pensante. Por isso que a gente perde o raciocínio e não consegue pensar, porque você tem que reagir, porque este lado aqui é que está te protegendo para você continuar vivo. Da onde veio isso? Da parte emocional, quando os mamíferos vieram, que cada um tem que correr para defender a sua própria vida. Então, esta parte aqui foi desenvolvida no reino no animal dos mamíferos. Neuroanatomicamente, o que acontece? Até nos acalmarmos, não conseguimos pensar claramente, pois não acessamos os centros de pensamento superiores. Quando experienciamos sentimentos conflitantes, é porque temos dois grupos emocionais de células, aqui ó, A2 e A3, que estão separadas uma da outra, pois não compartilham nenhum corpo celular. Então, a parte límbica da amígdala que tem uma parte aqui e outra parte aqui. Cada uma dessas partes tem suas próprias crenças e valores. E isso que faz com que a gente tenha essa questão de atritos internos, porque uma parte quer uma coisa, outra parte quer outra. Esses dois módulos emocionais, né, esse aspecto 2 e 3, processam as informações recebidas de maneira previsivelmente diferentes. Isso é estudado pela neurociência e a Jill Bolte Taylor teve a oportunidade de ver isso internamente. Como é que funcionam os aspectos 2 e 3? O aspecto 2, que é o módulo emocional do cérebro esquerdo, é programado. Veja, nós somos uma programação. O nosso cérebro é um perfeito computador para processar experiências do momento presente e comparar com as experiências do passado. Portanto, é o nosso cérebro esquerdo, emocional, que vai para o passado ou projeta o futuro. Ele não vive no aqui e agora. Ele processa uma experiência no momento presente e compara com alguma coisa do passado para ver se você tem risco ou não. E pode projetar alguma coisa para o futuro. Sua função é nos proteger de qualquer experiência anterior que possa nos prejudicar, estando preparado para dizer não e nos afastar do perigo. O aspecto 3, e aqui que para mim isso foi uma surpresa, achei muito legal, que é o módulo emocional do lado direito, ele é programado para processar experiências do momento presente no momento presente. O aspecto 3 está sempre no aqui e agora
e não tem conexão com o passado. Ao invés de se afastar, ele se move em direção a qualquer experiência que cheire adrenalina sedutora. Então, você pode ver que aquele pessoal que gosta de adrenalina, de pular de paraquedas, fazer isso, onde é que eles estão? Eles estão no aspecto 3 deles, né? Enquanto que esse lado aqui vai para o passado e vai para o futuro, esse daqui está completamente no presente. E quando você faz mindfulness, ou você vai para meditar, o que você está procurando fazer? Você está procurando silenciar o aspecto 2 e ficar presente no aqui e agora. E como funciona o circuito emocional? Né? Aqui você tem um desenho do cara com martelo, é exatamente isso. O circuito emocional tem o mesmo princípio dos reflexos neurológicos do corpo, como o chute do nosso joelho quando o tendão patelar é estimulado pelo martelo, que é o ato reflexo. Da mesma forma, ao ser acionado, o circuito emocional responde com medo, raiva ou hostilidade. Não preciso nem falar, vocês vivem isso todo dia, né? Aqui que é importante a gente lembrar. Após o acionamento, leva 90 segundos para a química dessa emoção fluir através do corpo, ser neutralizada e sair completamente da corrente sanguínea. Por isso que tem o dito popular, fala, antes de reagir, conta até 10. Não, você tem que esperar 1 minuto e meio para que essa química ela seja totalmente fluida e neutralizada no nosso corpo. Então, tem que esperar ficar quietinho por 90 segundos, por 1 minuto e meio. Caso você, consciente ou inconscientemente, resolve reagir e repensar aquele pensamento, esse estímulo, você vai estar continuando esse estímulo neurológico, que funciona repetidamente. E aí a gente fica ruminando a questão. Você fica ruminando a raiva, você fica ruminando o medo, ou fica vendo como você vai atacar a pessoa e prejudicá-la de alguma forma ou de outra. Então, se você conseguir, naquele momento, silenciar, não reagir, por isso que se fala, pense antes de agir. Só que aqui esse pensar, se for alguma coisa, alguma agressão mais séria, 90 segundos, é 1 minuto e meio para sair e aquela tua raiva se acalma. É possível tornar o circuito emocional on e off de acordo com a nossa vontade. Aqui, ó, você tem um estímulo aqui, você pode desligá-lo se você souber esperar. Temos, então, o poder a cada momento de escolher quem e como queremos ser neste mundo. Temos o poder de pausar, sair dos padrões habituais e fazer escolhas melhores. Bom, como é que é o funcionamento do nosso sistema nervoso nos seres humanos, né? As novas espécies de mamíferos, nas novas espécies de mamíferos, o sistema nervoso é criado adicionando novas células cerebrais em cima das pré-existentes. Quando isso acontece, novos tecidos, né, são projetados para refinar e evoluir as habilidades do tecido abaixo. Veja, a responsabilidade desses tecidos é refinar e evoluir o que está aqui embaixo. Nos seres humanos, apesar de compartilharmos os tecidos límbico-emocionais com outros mamíferos, o que distingue o cérebro humano como único são as células corticais superiores, que são essa verde aqui, ó, que é o nosso cérebro, adicionadas aos nossos 2 cérebros pensantes, tanto do lado esquerdo, do hemisfério esquerdo, como do hemisfério direito. E o que isso significa? Para que serve a estrutura reptiliana, né? Ela processa toda a nossa parte automática. Ela que processa a dor, agressão, prazer, e tem por base o instinto de sobrevivência. E muitos circuitos operam como interruptores on e off. Essa parte é rígida e compulsiva, porque disso depende a sobrevivência. E quando um circuito for ligado, permanece ligado até a satisfação ou exaustão. Por exemplo, eu bebo água até saciar a sede. Eu sinto fome até saciá-la. Agora, vocês imaginem uma coisa extremamente curiosa. O sexo está ligado ao sistema reptiliano. Quando você tem um impulso sexual, que é um impulso civilizatório,
Veja o quanto que ele te incomoda o dia inteiro até ser saciado. E aí vocês conseguem entender a questão que os seres humanos têm, principalmente nesse planeta aqui, de como educar e controlar esse impulso sexual. Veja que o celibato é uma coisa, por um certo sentido, totalmente absurda, porque você está ligado a algo que é compulsivo, que é rígido e compulsivo, e ele permanece ligado até a satisfação e exaustão. O que acontece quando as pessoas são muito reprimidas, elas podem liberar essa energia através de compras, de brigas, de coisas radicais, porque de alguma forma essa parte cerebral tem que ser saciada, de alguma forma, né? Bom, passada essa parte reptiliana que foi feito nos dinossauros, naquela parte que era a questão só de sobrevivência um do outro, né? Nós temos, veio que as células emocionais quando vieram os mamíferos. Então, as células emocionais recebem inputs direto da anatomia reptiliana e é responsável pela autopreservação, luta, fuga ou paralisia. O hemisfério direito e esquerdo recebem a mesma informação, mas a processam de forma diferente. O aspecto 2 recebe a informação e compara com experiências passadas. Estou seguro, que nós já vimos, enquanto o aspecto 3 possui o foco no momento presente e na riqueza da experiência do momento presente. Só que, quando você tem, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, um aspecto 2 muito forte, o aspecto 3 pode falar, puxa, isso daqui é uma excelente experiência, mas o aspecto 2 pode inibir o seu aspecto 3. E aqui começam os conflitos internos de todos nós. E aí vem, quando vieram os primeiros seres humanos, veio o neocórtex, a parte cerebral, que tem por função de educar a parte emocional e educar a parte reptiliana. O importante é que a parte emocional, ela expressa a vontade reptiliana. Quando você tem fome, o que você fala? Estou sentindo fome. Então, a tua emoção está expressando para o seu cérebro que você tem fome. O que faz o seu cérebro? Ele planeja, preciso almoçar, preciso comer. Veja que há uma integração entre tudo isso daqui. Então, a parte emocional, ela é a expressão também da parte reptiliana para que o cérebro entenda que você está com fome, ou você precisa de água, ou você tem alguma necessidade corporal. E para que você precisa dessa parte aqui? O animal, ele só sente que tem fome e sai caçar. Nós não. Nós vamos planejar como eu vou fazer para satisfazer essa parte aqui que me apresentou como fome. Bom, qual é a função da parte neocórtex aqui? São as projeções sensoriais e cognição, planejamento e iniciação de movimentos voluntários, processos mentais complexos como raciocínio, compreensão e expressão da linguagem, a gente fala porque nós temos essa parte aqui, memória e aprendizagem, experiências emocionais e motivacionais. Então, isso daqui é como o nosso sistema nervoso funciona e por que a gente tem o que se chama de 3 cérebros, né? 3 aspectos do cérebro. E aí há uma coisa extremamente interessante, porque você tem assim, a parte do penso, logo existo, logo penso, não é bem assim, porque as informações recebidas do mundo exterior, através dos sentidos, são processadas primeiramente pelas células do sistema límbico, antes de serem refinadas pelos centros intelectuais superiores. Do ponto de vista biológico, nós somos seres sensíveis que pensam e não criaturas pensantes que sentem. É exatamente o contrário, porque todo o estímulo vai entrar aqui, vai passar pelo reptiliano, vai passar pelo emocional e depois vem para cá. Então, por isso que tem o ditado que eu falei para vocês, pensem antes de reagir, porque a emoção vem antes. Então, nós somos criaturas que sentem antes de pensar.
Do ponto de vista neuroanatômico, somos programados para primeiramente sentir emoções, e qualquer tentativa de ignorar ou contornar o que sentimos tem o poder de deteriorar nossa saúde mental no nível emocional. Então, você imagina no mundo de hoje, onde nós temos uma repressão enorme através das religiões, da sociedade, dos costumes, das crenças, do nosso lado emocional. E aí você vai poder ver o porquê que você tem tantos consultórios psicológicos, tantos consultórios de psiquiatras, que têm cuidado dessa parte, porque a gente reprime. Reprime devido às crenças e o costume da sociedade, que não entende que o nosso lado emocional, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser acolhido. E aí você, com a tua parte mental, processa e vê o que você vai fazer com todos esses impulsos que você está recebendo. É importante a gente pensar que nós somos únicos. Esse nosso corpo, essa nossa forma, não adianta a gente pensar e culpar os outros, culpar a sociedade, porque nós recebemos tudo isso, nós temos que processar por aqui e nós temos que nos educar. Esse é o sentido da vida. Você é um ser completo. Nós vamos ver que nós temos uma parte espiritual dentro de nós. Né? Então, nós entendemos o mundo de acordo com todo esse processamento que acontece no nosso cérebro. Então, é nossa responsabilidade não reprimir as emoções, mas sim dar o devido ouvido a elas e direcioná-las corretamente. E o mais lindo de tudo isso, e aí vocês agora vão entender aquela frase que eu pus no começo, que a personalidade ela tem a capacidade de integrar qualquer sistema vivo de energia, é que nós estamos num processo de integrar o cérebro pensante esquerdo com o cérebro emocional esquerdo. É óbvio, porque esse aspecto emocional, a todo instante, está interferindo nesse aspecto pensante aqui. Então, isso daqui trabalha em conjunto, não dá para ficar separado. Da mesma forma, nós estamos integrando o nosso aspecto emocional 3 com o nosso aspecto pensante 4, em ambos os cérebros. Nós estamos conectando o cérebro emocional esquerdo com o cérebro emocional direito, porque esse daqui vive no passado e no futuro, e esse daqui vive no aqui e agora. Então, a gente vai fazer meditação, a gente vai poder acalmar e acolher o aspecto 2 para ele sossegar, ou acalmar também a agitação do aspecto 3 que tem para movimento, e chegar num acordo, chegar em algo mais equilibrado para que esse aspecto 4 possa melhor se manifestar. E, da mesma forma, nós estamos integrando a matéria com o espírito. Olha que bela essa imagem aqui. Olha o trabalho de integração que está sendo feito dentro de nós. E quando alcançarmos essas integrações, evoluiremos para uma vida de cérebro a 100%. Não adianta o pessoal falar, não, porque você tem que usar, nós usamos só 10% do cérebro. Não é verdade, pessoal. Todos esses lados estão em total conexão o tempo inteiro. O que acontece é que um desses aspectos aqui pode inibir o outro, que é o que dá o nosso conflito interno. Ou pode ser extremamente rígido, como aspecto 1, para reprimir o aspecto 2. Então, há todo um jogo entre esses 4 aspectos aqui, que a personalidade, embora desprovida de identidade, pode unificar a identidade de qualquer sistema vivo de energia. E quem é a personalidade? Somos nós. Dúvidas até aqui? Marcos, eu tenho uma pergunta.
Eu não sei, porque ali se falou, né, que nós agimos antes de pensar, Sempre. é, em vez de pensar antes de agir. Mas por que então que a gente foi feito assim? Porque isso é uma questão de evolução. Como é que você teria o teu coração batendo automaticamente se não fosse desenvolvido o cérebro reptiliano? Como é que você teria seu sangue circulando? Como é que você respiraria, Lilian, se você automaticamente, se você não tivesse isso desenvolvido em algum momento? Se você lembrar o livro de Urântia, tudo começou a ser desenvolvido no planeta quando colocaram a semente de vida nos oceanos. Então, tudo foi desenvolvido do zero. Tudo isso, olha, Lilian, você vai ver mais para frente, nós somos robôs. O que você vê a robótica aí é semelhante. A diferença é que nós temos o aspecto, os espíritos ajudantes da mente 6 e 7, que os animais não têm. Mas nós somos robôs. Isso foi, pode ser que, digamos que a robótica continue a ser desenvolvida e eles cheguem a ter todo esse refinamento que nós temos. Compara os dois, você vai ver que é a mesma coisa. A única coisa é que nós temos um espírito por trás disso. É como se o Você nosso corpo fosse feito para uma experiência, né? Exato, para a experiência de quem Uhum, que vocês tanto estudam no livro de Urântia? Para a experiência do espírito. uhum. Você vai ver uma coisa chocante, que eu já vou até comunicar a vocês. Quando você está fora do teu cérebro esquerdo, você não tem identidade, você não sabe quem você é. Toda identidade é criada no cérebro esquerdo. Olha, a Dilma Taylor, ela se via como luz. Quando o cérebro dela ficou todo coisa, ela se via como luz, que é o aspecto 4, que é o aspecto que está ligado ao todo que a gente vai ver já já. E ela demorou 8 anos para poder ver o corpo dela de novo em forma física. A beleza disso é que, por que é o cérebro dividido? Porque o cérebro 1 te dá experiência no mundo. O cérebro direito te permite se ligar ao espírito. Essa é a beleza, inacreditável. O que é o nosso corpo e como esse cérebro foi desenvolvido. Sem a parte esquerda, você não vive no mundo. Você fica um bebê. Você fica totalmente sem ver formas. Ela via tudo como luz. Todos como luz. Ela não via formas. Essa é a diferença. Você não consegue fazer isso com um cadáver, ou mesmo fazendo ressonância, o que quer que seja em seres vivos, você não consegue eliminar totalmente o cérebro esquerdo para a pessoa viver essa parte luz, como ela conseguiu. Por isso que esse livro dela é brilhante. E é aqui que você entende o que o livro de Urântia fala. Por que nós temos que criar alma, pessoal? Porque a nossa identidade é dada por células do corpo. A nossa identidade é dada pelas células do corpo esquerdo, que quando encharcadas ou tiradas de cena, você não existe mais, você não tem memória, não tem nada. Você se vê como um corpo de luz. Olha a profundidade, o livro de Urântia fala, qualquer sistema vivo de energia. Você tem que criar a alma. Por que você tem que criar a alma? Porque se você não criar a alma, você não vai ter aonde ter a tua identidade projetada no mundo das mansões. Entendeu a diferença? Sim, Então, essa história de que nós não somos seres, que nós somos eletroquímicos, é a pura verdade. Nós somos seres eletroquímicos, robôs eletroquímicos, que têm a possibilidade de criar uma alma para, quando morrer, poder projetar a identidade e continuar a evolução. Por que o ajustador precisa da alma? Porque ele quer se juntar àquela personalidade do pai que tem livre-arbítrio. Porque senão o ajustador, se ele está por cima de nós, ele não tem o que fazer se ele não criar alma. Por isso que os seres que têm problemas neurológicos não têm ajustador, porque ele precisa da alma para poder se fusionar. Você entendeu? É duro, essa é uma verdade dura, mas essa é a verdade.
nós somos robôs. Eu sinto muito. Com uma possibilidade de vida. No caso, o que te Espera só um mantém pouquinho, vivo. Desirê, espera só um pouquinho, Leonardo. Tinha Desirê que já tinha levantado a mão. Levanta a mão, Leonardo, daí que tu fica na fila. Oi, Marcos, aquilo que você falou, quem somos nós? A personalidade. A personalidade, você veja bem, aquilo que ela falou, que ela, quando ela estava naquela situação, que ela só via luz e que tudo era luz, eu entendo que essa é a personalidade. Perfeito, Desirê, eu penso isso também. Isso, o que a gente entende como quem sou eu, dentro dessa realidade física que a gente vive, que é a matéria, né? Aí já é a identidade. Então, Isso! é identidade. Então, você olha, você vê o seu corpo e você identifica esse corpo como você. Os seus pensamentos, você identifica como sendo seus. Tanto é que você fala, meus pensamentos, você não fala eu pensamento. Então, mas só que os seus pensamentos não são seus pensamentos. São os pensamentos de todas as tuas crenças e das células que Sim, têm sim, as sim. crenças. Então, não é você que pensa. Primeiro que você é pensada por todo o microbioma do teu intestino. Sim, Você sabe que nós temos trilhões de bactérias, sei lá o que, no intestino, eles que pensam, por isso que se fala aquela palavra, o cara só pensa M, né? Porque a gente é pensado. O grande problema, o grande tchan de tudo isso é este nosso cérebro, a gente se tornar dono de nós mesmos e não sermos joguetes de toda essa consciência corporal que existe. Esse corpo é maravilhoso, pessoal. Por mais que as pessoas que têm experiência quase morte falam que ele é frio, que é isso, mas esse corpo é de uma beleza tecnológica inacreditável. É isso aí. Roberto, obrigado, Desirê. Uhum. Olá, boa noite, pessoal. Gratidão, Marcos. Eu estou fazendo um curso, a Ângela está participando, chama Fisiologia Espiritual. E ele fala também da questão espiritual e da mente. Mas ele dá uma visão, Marcos, e eu quero a sua opinião a respeito disso, associando mais a alma com, vamos dizer assim, os campos de luz do ser humano. Então, ele fala de toda uma possibilidade do espírito ajustador, através da alma de luz, tocar e fazer a interface com a base eletroquímica do cérebro. Eu acho, e eu ouço isso que você falou, como sendo válido no que se refere ao corpo, ao cérebro do ser humano. Mas existe uma revelação que a mente se apoia no mecanismo eletroquímico abaixo e gentilmente tangencia as energias espirituais e monanciais acima. Então, a minha visão, em resumo, é que tudo que você falou é verdade no que se refere aos átomos, às células, ao mecanismo eletroquímico do cérebro. Mas a alma é luz. Existe toda uma mente e uma consciência de luz. Roberto, lembra-me uma coisa. Lembra que o livro fala que você tem que, em vida, transferir a tua identidade para a alma. Não fala mais nada. O livro fala, quando você se fusiona com o ajustador, você transfere a tua identidade para o ajustador. E quando você chega a finalitor, você transfere a identidade para o pai. Estela? Não, só uma passagem do livro também que eu lembrei quando a Lilian falou, né? O porquê que nós somos assim, né? Nós sentimos antes de pensar. Tá? É porque o sentimento, a gente viu que a emoção tá lá no reptiliano, né? Então é uma coisa bem primitiva essa coisa da emoção. E o livro fala, que eu gosto muito, que ele diz, né, que o ajustador age no pensamento, né? Não no sentimento. Então, Por quê?
Por quê, Estela? Você sabe a resposta, porque o pensamento é o único lugar onde dá para o ajustador corrigir e educar as partes inferiores. Agora, há uma diferença entre emoção e sentimento. A emoção, ela é algo puramente químico. Puramente químico. O sentimento é como o ajustador se comunica com a gente. É a interpretação daquela emoção. E o ajustador fala com você através do sentimento. Tem gente que ouve voz. Aquela voz, eu conheço mais de uma pessoa que ouvem vozes e que orientam mesmo. Fala na cabeça da pessoa e está certo. Né? Legal, não sei te dizer que voz é essa. Não sei se é do ajustador, do anjo da guarda ou de quem. Mas tem pessoas que ouvem vozes e são absolutamente bem orientadas com essas vozes. Muito legal. Não sei te dizer o que é. Fala, Omar. Muito Tá, obrigado. depois da Ângela, daí o Leonardo também, porque ele não levantou a mão. Sim, O Omar, sim. a Ângela e o Leonardo depois. Tu não consegue Tá. levantar a mãozinha ali da... Fala, Omar. Muito obrigado. Primeramente, pues, caramba, muito obrigado por todo ese conocimiento que están entregando para nosotros. Yo tengo dos cosas, mas no sé si estén dentro de su orientación. Por ejemplo, usted fala de la regeneración cerebral de aquella autora que consiguió su hemisferio izquierdo regenerarlo. Entonces, viene la pregunta, en casos como el Alzheimer, ¿cómo es que, o sea, será que se va a llegar a eso, a que se pueda regenerar todas esas células que se han ido desconectando, que son las que Sim, producen el senhor. Alzheimer? Você pode ter uma pessoa que ficou tetraplégica e se recuperou em 42 dias. Não só uma. Você consegue regenerar todo o teu corpo. O nosso poder, nós estamos tão envolvidos num véu, onde a gente esquece de tudo, a gente não sabe de nada, mas nós temos um poder de regeneração incrível. O teu corpo se regenera, isso é conhecido pela neurociência, totalmente. É uma questão de você conseguir pegar a sua mente e focar naquilo lá e não ter dúvida. Não ter dúvida e focar naquilo que você quer. Porque quando você manda um desejo para o universo, o problema é que a gente não tem fé. Então, no dia seguinte, você duvida. Quando você duvida, o universo diz, para tudo. Ele não sabe o que ele quer. Aí você já ferrou todo o teu pedido. Então, a questão é você ter uma fé inabalável de que aquilo vai acontecer e projetar. Você tem que visualizar, usar o teu poder de visualização para ver o seu corpo correto, porque a sua mente acredita. Teve um experimento que foi feito com o grupo base e o grupo que fazia ginástica. O grupo base, ele fazia todos os exercícios mentalmente. E o outro grupo fazia fisicamente na academia. Ambos desenvolveram igualzinho o seu corpo. Então, a tua mente, você faz o que você quiser. Esse é o grande problema. Você pode fazer o que você quiser. É um poder que a gente tem que, graças a Deus, como a gente está muito animalizado ainda, ele imediatamente não se manifesta. Mas você pode manifestar o que você quiser. En caso de autismo, bipolaridad y todas estas cosas. Não, aí eu não vou entrar nesse ponto agora. Eu preciso continuar a apresentação, mas eu vou, porque eu quero focar na coisa. Aí depois a gente conversa. Tá. Muito obrigado. Muito obrigado obrigado. você, Omar. Leonardo. Então, Omar, boa noite. Me lembrou um pouco o estudo da inteligência emocional, que nos ensina a filtrar nossas emoções antes de nossas ações, né? Nossas respostas. Aí vi que eu acho que é nesses aspectos que você falou aí que é onde que faz esse filtro, né? Das emoções antes de nossas ações. Perfeito. A inteligência, só que hoje em dia, o Augusto Cury foi além da inteligência emocional. A inteligência emocional é um pedacinho.
Porque o Augusto Cury foi como os pensamentos são processados. É muito mais que a inteligência emocional. Então, o nosso grande ponto, o que importa é como você se educa e você se trabalha com esses 4 aspectos que nós vimos para você poder se integrar como ser humano, que é o que importa, é a sua integração. E uma pergunta, no caso, a identidade seria a nossa personalidade que vai viver em nossa Não, alma? a sua identidade é onde você põe o seu foco para que você possa ter uma individualidade. Eu vou chegar lá, você vai entender isso mais para frente. É onde você põe o teu foco para que você possa sair do todo. Vamos dizer o seguinte, você sabe do eu sou. O eu sou é tudo, nada. Como é que o eu sou se individualiza? Ele se individualiza se personalizando, se separando. Agora, faz a pergunta, como é que nós nos separamos do todo? O nosso lado esquerdo é totalmente programado para você ver a matéria. Porque senão você se veria como luz, você estaria no eu sou. Aguenta aí que você vai entender. O lado esquerdo, você ensinou que é onde o eu sou personaliza, né, em espírito no Filho, na Trindade, no caso, a personalidade dele está no esquerdo. Né? O Pai se personaliza no Filho. O Filho é a personalidade absoluta, porque o Pai, a primeira personalização dele, a diferenciação dele em relação ao eu sou, está no Filho. Aguenta aí que você vai entender mais para frente. A Ângela tinha levantado a mão antes do Stanley. Não, Ângela. eu só estava segurando o lugar para o Leonardo, que ele não conseguiu levantar a mão. Ah, tá bom. Gratidão. Não, rapidinho. Eu já tive muita experiência que o Marcos Dalmolin falou sobre ouvir a voz, né? Não vou contar, mas realmente é verdadeiro. E uma experiência de um amigo do meu pai, dos filhos, sempre foram nossos amigos, que, resumida a história, ele sentiu uma voz, ele morava num lugar, e os filhos estavam brincando na garagem, e a garagem era perto de uma avenida muito perigosa, mas estava dentro de casa. E aí ele sentiu a voz falando, desce lá e manda os seus filhos sair de lá agora. E aí ele levou um susto, o coração acelerou, ele desceu de lá de cima, que o quintal tinha 2 níveis. Ele falou assim, meus filhos, saem daí agora. Ele tinha 4 filhos, na época eram 3, né? E aí os filhos foram obedientes. Quando eles estavam na metade das escadas subindo, uma Scania gigantesca entrou onde eles estavam, esmagou o carro e destruiu tudo. Se o filho não tivesse saído, tinha morrido esmagado, né? Foi a voz que ele ouviu. Né? Então, essa voz funciona. Agora a gente tem muitas vozes falsas. O problema é você, com o tempo, conseguir identificar as vozes verdadeiras das vozes falsas. Bom, vamos continuar? Vamos lá, que tem muito assunto pela frente ainda. Muito bem. Então, o que a gente está vendo? A importância da personalidade é ela ter que integrar esses 4 aspectos e não 2 aspectos, não um aspecto emocional e um aspecto racional e um aspecto emocional. Veja que todos os aspectos eles são divididos dos 2 lados do cérebro. O que a Jill Bolte Taylor fala? Olha que legal isso daqui, ó. O reconhecimento, como reconhecer os aspectos. Após o AVC, quando o meu cérebro voltou a ficar online e todos os meus 4 aspectos voltaram ao seu funcionamento pleno, descobri que tenho a capacidade não só de reconhecer que circuito ou aspecto está ativado, mas também escolher se quero manter esse circuito ou aspecto funcionando ou se quero mudar para outro. Por exemplo, você está no aspecto 2, que é o teu lado emocional do lado esquerdo, que é o lado problemático, ele está te enchendo a paciência. Quando você reconhece ele, você pode mudar conscientemente aquele pensamento. Então, vamos analisar as aptidões específicas de cada um dos 4 aspectos, que se especializam a identificar que aspecto está a assumir o protagonismo dentro de nós mesmos, com base nas sensações físicas que ele dá, né?
esse negócio aqui dessa... Clarificando, os 4 aspectos são previsíveis, isso que é legal, e fáceis de identificar, pois todos nós os temos. Eles podem estar em silêncio. Outro dia eu estava fazendo a experiência que ela falou, e aí eu estava, né, querendo conversar com os meus aspectos, e foi muito curioso, porque eu senti um aspecto que eu nunca tinha entrado em contato vir à tona. Eu senti, ele veio à tona e falou. Falei, opa, que legal isso daqui. Então, identificar resultante da anatomia do nosso cérebro. Todas essas faculdades dependem completamente das células cerebrais subjacentes que produzem essas faculdades. Então, pessoal, são células, né, que produzem todas essas faculdades em nós. Nenhum dos 4 aspectos é mais genuíno que os outros. Cada um representa uma parte autêntica de quem somos a nível celular. Para muitos de nós, o objetivo tem sido nos livrar ou corrigir as partes rebeldes. Essa parte rebelde é a parte do aspecto 2 emocional, feias ou vulneráveis. Mas quando optarmos por conhecer, compreender e acariciar os nossos 4 aspectos, as relações entre eles e o seu poder coletivo dentro de nós, promovemos nosso bem-estar cognitivo, emocional, físico e espiritual. Isso é viver em coesão cerebral ou o cérebro a 100%. Então, como é que surgiu a questão do cérebro dividido? Isso existe desde 1950, para vocês terem uma ideia. Obviamente que se nós temos um cérebro dividido, nós temos que ter o quê? Uma conexão entre eles. E essa conexão é feita pelo corpo caloso. Então, é uma placa larga, composta de fibras que interconectam reciprocamente as regiões do córtex e todos os seus lobos com as regiões correspondentes do hemisfério oposto. Está aqui, ó. É uma conexão, é um fio de internet. Passa informação daqui para cá, daqui para cá. A todo momento, ambos os hemisférios têm células ativas. Está vendo? Quando se falava antigamente que você usava mais o hemisfério esquerdo ou direito, não é verdade. Mas os grupos de células de cada hemisfério alternam entre dominação e inibição quando conectados. Um hemisfério tem o poder de inibir as células equiparadas do hemisfério oposto. Por isso que nós temos conflito interno, porque você quer uma coisa, de repente um hemisfério inibe. E a comissurotomia é uma cirurgia que desconecta os hemisférios cerebrais através do corte do tecido que os liga, que é o corpo caloso. Isso daqui acontecia no passado, principalmente nos idos de 60, para pessoas que tinham ataques epiléticos ou coisas muito sérias, eles desconectavam o corpo caloso. Então, cada hemisfério agia de forma distinta um do outro. Isso é uma cirurgia muito conhecida. Um cérebro dividido, um conto de 2 metades. Esse daqui são as experiências do Dr. Michel Gazzaniga, que é um neurocientista cognitivo da Universidade da Califórnia, e ele é extremamente famoso e conceituado nessa área. Desde a década de 60, os pesquisadores examinam um punhado de pacientes que foram submetidos a um tipo radical de cirurgia cerebral. Demonstrou-se como os nossos hemisférios cerebrais funcionam de forma distinta quando separados, tanto em aptidões psicológicas como anatômicas. Os hemisférios se comportam de forma radicalmente diferente, como personagens individuais e até atuam de formas opostas. Por meio de estudos desse grupo, os neurocientistas agora sabem que o cérebro saudável pode se parecer com 2 máquinas claramente diferentes, conectadas e trocando uma enormidade de dados. Mas quando a conexão primária, o corpo caloso, é cortado, a informação, uma palavra, um objeto, uma imagem, apresentada a um hemisfério, passa despercebida pelo outro. O trabalho de divisão realmente mostrou que os 2 hemisférios são muito competentes na maioria das coisas, mas nos fornecem 2 instantâneos diferentes do mundo. A ideia de consciência dicotômica cativou o público e foi muito exagerada
com a noção do cérebro direito criativo. Testes adicionais com pacientes com cérebro dividido deram uma imagem mais exata e sutil. O cérebro não é como um computador com seções específicas de hardware encarregadas de tarefas específicas. É mais como uma rede de computadores conectados por cabos de banda larga muito grandes e ocupados, que é exatamente o que a internet faz. A conectividade entre as regiões ativas do cérebro está se tornando tão importante, se não mais, do que o funcionamento das partes distintas. Com pacientes com cérebro dividido, você pode ver o impacto de desconectar uma grande parte dessa rede, mas sem danos a nenhum módulo específico. Por exemplo, um homem tem... Isso daqui está tudo registrado em livros, isso daqui, tá? Isso daqui não é invenção. Um homem tentou bater na sua mulher com a mão esquerda e protegeu-a simultaneamente com a mão direita. Veja a diferença de consciência em cada um dos cérebros, quem fez a comissotomia lá. Uma mulher diz que passava uma batalha todas as manhãs ao se vestir. A sua mão direita e esquerda eram como dois ímãs que se repeliam. Cada vez que tinha uma ideia de como se vestir no dia, da mesma forma ao comprar alimentos no mercado, já que as personagens de cada hemisfério estavam interessadas em pratos distintos. Um fumante, ao acender o cigarro com a mão esquerda, sua mão direita o pegava e apagava. Ou mais exemplos. Uma criança conseguia verbalizar com os dois hemisférios, coisa rara, porque o hemisfério direito não verbaliza. Toda a parte de fala é feita com o hemisfério esquerdo. Quando perguntada sobre seu objetivo de vida, a personagem do lado direito dizia que queria ser piloto de automóveis e a do lado esquerdo queria ser desenhista. O doutor Friedrich Schiffer, né, daqui das duas mentes, ou das mentes divididas, ele é um psiquiatra de Harvard, ele atesta que os dois hemisférios são tão diferentes que cada um pode manifestar dores e queixas individuais que o outro não reconhece. É lógico, se você tem um corpo caloso cortado, eles dois são como se fossem dois computadores participando de uma rede, eles não se comunicam, cada um vai expressar aquilo que ele quer como desejo, como aquilo que ele acredita, com aquilo que ele foi ensinado. Os dois hemisférios contribuem constantemente para o todo de um dado momento da nossa experiência. Os hemisférios não funcionam em separado e contribuem para a entrada de informações e reações do sistema nervoso. A única coisa que acontece é que quando você tira o corpo caloso, eles processam de forma diferente e um não pode inibir o outro lado, né? Porém, as células cerebrais dominam e inibem as suas contrapartes regularmente, pelo que o cérebro não está todo ativo ou inativo em nenhuma circunstância. Então, aquilo que você vê, o cérebro inteirinho, de que se não se usa o cérebro a 100%, não é verdade. O cérebro está em todo instante se comunicando entre os dois lados. Por detrás das diferenças funcionais entre os dois cérebros estão os neurônios que processam informações de forma própria. Veja, tudo que processa, todo o nosso processamento são feitos por neurônios. Como é que você pensa? Como é que você busca na memória? Isso não é automático. Você tem alguém que faz isso aqui dentro, você tem alguém que faz isso, que está ligado aos 7 espíritos ajudantes da mente. Os neurônios do hemisfério esquerdo funcionam de forma linear e sequencial. Pega uma ideia, compara essa ideia com a da seguinte e depois compara o resultado à próxima ideia. Exemplo, sabemos que temos que ligar a ignição antes de colocar o carro em movimento, ou colocar a meia antes do sapato. Ele pensa o quê? De forma linear e sequencial. É um processador em série que cria linearidade abstrata, tipo 1 mais 1 igual a 2. Assim como manifesta temporalidade, o tempo linear, que permite separar presente, passado e futuro, né? Por isso que a gente consegue viver no mundo. É o cérebro esquerdo que te permite vivenciar no mundo.
Já o hemisfério direito funciona como um processador paralelo, processando vários fluxos de informação que simultaneamente revelam um momento de experiência complexo. O hemisfério produz uma composição rica do aqui e agora, conferindo profundidade à criação das nossas memórias, que são influenciadas por ambos os hemisférios. Embora várias das nossas células sejam responsáveis por coisas óbvias, como compreender a linguagem ou manifestar a visão, outros neurônios criam nossos pensamentos e emoções. Cada um dos 4 aspectos baseia-se no seu próprio módulo de neurônios específicos. Quer um exemplo curioso? Quem sente não é você. Quem sente são as células. Quando você vai no dentista e ele te aplica uma anestesia na boca, você para de sentir. Não é que você parou de sentir, são as suas células que pararam de sentir e você não está mais identificado com aquilo lá. Isso que é interessante. Por exemplo, como é que é o hemisfério esquerdo? É uma ferramenta primária para o contato com o mundo exterior. É a mente consciente e racional, responsável por nossa individualidade. Se não for ele, nós não temos individualidade. Personalidade conhecida com todos os desafios, emoções e dores do passado. Expressão através da linguagem e pensamento linear. É o cérebro tagarela, que a gente chama de a mente do macaco, né, que pula de galho em galho. Processa informações sensoriais do mundo exterior por aqueles processos que vocês já viram do cérebro reptiliano e emocional até chegar no processo mental. Parte motivada, que é inteligente, disciplinada, pontual, detalhista, metódica e bem organizada, sabendo todos os detalhes da nossa vida. Funciona como ponte entre o momento presente ao passado e após ao próximo momento. Percebe os limites internos, sem ele nos perceberíamos como luz, e é o circuito emocional de ressentimento, culpa, constrangimento e medo, que é o aspecto 2. Já o cérebro, o hemisfério direito, é a essência de si mesmo como energia, sem limites exteriores, não percebe os limites do corpo físico. Por quê? Porque quem percebe o limite é o hemisfério esquerdo. Conexão com tudo e com todos. Nos liga a consciência coletiva da humanidade e também a vasta englobante consciência do universo, que é a parte da iluminação que as pessoas falam. Quando as pessoas se sentem iluminadas, não é que elas simplesmente tiveram acesso à parte 4 do cérebro. Não é que, como o pessoal achava, que a hora que você atinge a iluminação, tudo acabou. Bem ao contrário, a hora que você atinge a iluminação é que começa o trabalho de desenvolvimento interior. Né? Só reconhece as sensações do aqui e agora, não distingue passado e futuro. Paz, tranquilidade, serenidade e não tem sentido de urgência. Ele tem um senso de felicidade pacífica. Portanto, tudo aquilo que você faz no mundo, em relação a yoga, a mindfulness, tudo que você quer em lugar sossegado, é para você acionar dentro de você mesmo essa parte do teu hemisfério direito. E aqui fica claro que você não precisa de ninguém externamente para que você se conecte com Deus. Tudo isso daqui está dentro de você. Por termos ambos hemisférios, né, vivenciando a dualidade, por termos ambos hemisférios funcionando em conjunto, em uma só cabeça, vivenciamos a dualidade. Pessoal, isso é lindo. Aqui você está ligado à matéria. Aqui você está mais ligado ao espírito. Está dentro de nós, em cada um dos cérebros. Assim é normal um conflito interior constante, justificado pelas duas perspectivas singulares e autônomas dos dois lados. Por isso que a gente vive em conflito. Por isso que a nossa personalidade, nós temos um trabalho enorme de nos educarmos. Muito bem. Como o nosso cérebro sente e pensa através dos 4 aspectos? Então, vamos relembrar. A gente viu que o aspecto hemisfério esquerdo tem o aspecto 1,
tem o aspecto 2, que é o emocional. Do mesmo modo, nós temos o aspecto emocional no hemisfério direito e o aspecto intelectual pensante do lado direito. Eu pus lado a lado para vocês verem a diferença. O que é o aspecto pensante esquerdo com o direito? Olha a diferença. Um ligado ao espírito, outro ligado à matéria. Verbal, não verbal. Pensa através da linguagem, pensa através de imagens. Por isso que tem estudos e tem livros que você desenvolvia toda a sua parte de imagens, né, dentro de você no passado para ser mais criativo. Pensa de forma linear, pensa de forma experiencial. O que importa é a experiência. Porque para o divino o que importa é a experiência. Aqui ele estaria no tempo vertical e não no horizontal. Ancorado no passado e futuro, ancorado no momento presente. Ele é analítico. Esse daqui é sinestésico e corporal. Sinestésico porque o nosso ser interior se comunica conosco através da alma, que são as sensações. Foco nos pormenores, foco no todo. Busca por diferenças, procura semelhanças. Faz juízo de valor, né, certo, errado, bom, mal, ele é compassivo. Pontual, ele perde-se no fluxo do tempo. Individual, ele é coletivo. Conciso, preciso, é flexível, resiliente. Fixo, estável, aberto às possibilidades. Foco no eu, foco no nós. Atarefado, ocupado, disponível. Consciente, inconsciente, que ele está na parte de trás. Estrutura, ordem, fluidez, fluxo. Hora que você já vai para a parte emocional, você tem aqui o aspecto 2, ele tem que ter toda a diferença, toda a nossa sombra daquilo que nós temos que vencer do mundo. Que é, bom, eu vou falar aqui, ó, contraído, o teu aspecto 3 é expansivo, rígido, aberto, cauteloso, disposto a correr riscos. Ancorado no medo, é destemido, severo, amistoso, ama incondicionalmente, ama condicionalmente, ama incondicionalmente, duvida, confia, intimidador, apoia, justiceiro, arrogante, grato, manipulador, vai com a correnteza, faz o que foi testado, ele só, o lado esquerdo 2 só quer fazer o mesmo, ele sempre quer fazer a mesma coisa, porque ele sabe que vai dar certo. Ele deixa o lado criativo e inovador. Independente, autônomo, coletivo, age em grupo. Egoísta, ele compartilha. Crítico, ele é gentil. Superior, inferior, ele é equânime. Certo, errado, bom, mal, contextual, vê o todo. Uma coisa super interessante é que aqui na minha casa a gente tem os 4 aspectos. Eu sou muito o aspecto 1, né, um cara racional, assim, ordenado, gosto de tudo em ordem. Tem o aspecto 2, né, que é uma das meninas adolescentes que apronta para chuchu. E tem o aspecto 3, que é muito a mais novinha. E tem uma minha esposa que é do aspecto 4. E uma das coisas mais curiosas disso daqui é que quem está no aspecto 4 não tem o sentido de ordem nenhum. Para ela, é aquilo, ela está no fluxo. É uma pessoa extremamente criativa. É uma pessoa que, puta, você dá qualquer coisa, saem coisas maravilhosas. Mas não tem desenvolvido o aspecto 1 da ordem. Então, você imagina eu, aspecto 1, ela, aspecto 4. O que vai dar? Conflito. Porque eu quero ordem. Bom, aí, um dia eu estava desenvolvendo isso daqui, eu estou contando porque isso daqui foi curioso, né? Ela estava trabalhando aqui no escritório, e as coisas, e é como ela trabalha, é assim, ela deixa tudo jogado, tudo absolutamente jogado, ela faz desenho, faz um monte de coisa. Você olha e fala, eu, como aspecto, eu falo, cara, pelo amor de Deus, né? Eu preciso de ordem. Aí eu falei, Thay, me conta uma coisa. Isso daqui para você tem ordem? Ela falou, tem, total. Porque eu acho o que eu quero, eu sei o que eu quero, aonde está. Aí eu mostrei a minha parte ordenada, eu falei, isso tem ordem? Ela falou, não, porque eu não acho o que eu quero.
A partir desse instante, eu me conscientizei que, devido a esses 4 aspectos, eu tenho que respeitar. Porque, para ela, o sentido de ordem é completamente diferente do meu sentido de ordem. Ela está certa ou estou errado? Não. São os valores do aspecto 4 em relação aos valores do aspecto 1, que, por sinal, é rígido. Porque o aspecto 1, ele é centrado em si mesmo. Nós vamos ver mais para frente, isso é bárbaro. Porque ele está afastado de Deus, ele está afastado do todo, e ele tem que criar tudo em relação a si próprio. Então, isso para mim começou a fazer com que eu entendesse que cada um desses 4 aspectos tem seus próprios valores, e a gente tem que entender. Aí eu comecei a conversar com ela, falei, legal, não tem problema nenhum. Eu entendi você, isso é absolutamente correto, e eu tenho que também me educar e aprender a respeitar. Mas é importante ter um pouco de ordem em algumas coisas. O que você acha de a gente fazer isso aqui, para começar a você desenvolver mais o aspecto 1? Pronto, resolveu o problema. Porque a gente pode chegar, e é isso que a gente tem que chegar, a acordos com nós interiormente e com os outros que a gente vive. A hora que você entende esse funcionamento do cérebro, você vai viver melhor com as pessoas. Você vai falar, cara, ela não consegue fazer diferente, porque aquilo é um valor, porque ela está ligada mais à parte criativa, ela está ligada mais ao fluxo cósmico. Eu estou ligado na matéria. Então, não adianta eu querer brigar matéria com o fluxo cósmico. Eu tenho que mais desenvolver esse meu lado mais de deixar, de ficar tranquilo, e ela tem que também desenvolver um pouco de ordem para ter harmonia na casa. Vocês entenderam? Eu queria dar esse exemplo porque é incrível. É assim que a gente vai criando harmonia interna, porque se você tem um lado muito rígido, quando você tem uma experiência espiritual, você vai cortar. Porque ela não está ligada na rigidez. Ela não está ligada na materialidade. Então, esse é um exemplo muito legal para a gente aprender a respeitar o outro. E quando você for discutir com o outro, a gente vai ver, é importante você identificar que aspecto que ele está para você ver como lidar. Fala, Estela. Marcos, provavelmente se eu for olhar o quadro com mais calma, eu vou me identificar mais com um, mas quando tu estava lendo, eu estava assim, ó, aqui eu sou esse, aqui eu sou esse, aqui eu sou esse, aqui eu sou esse. Isso! Aí, sabe, eu era um pouco de cada um, e aí como é que fica? Então, o que acontece é o seguinte, óbvio, você vai no trabalho, o aspecto 1 é maravilhoso para trabalhar. Nós vamos ver isso em detalhes na próxima coisa lá. Ele é maravilhoso, desde que o lado emocional não atrapalhe. Porque se o lado emocional entrar no aspecto 1, o cara vai ficar duro, os traumas dele vão ferrar. Porque o nosso aspecto 1, ele é legal, ele é benevolente, ele tem a sua característica legal. Mas quando entram os traumas do aspecto 2 nele, a coisa mela. Então, quando você, por exemplo, está com seus amigos, você pode ser mais o aspecto 3, que é o aspecto brincalhão, você vai ver o aspecto 3 é o aspecto brincalhão. Você brinca, você faz, está tudo certo. Quando você está no trabalho, você tem que ser o aspecto 1, porque você tem que ter uma ordem, tudo, mas você não pode ser um aspecto 1 duro, que é aquele cara rígido que faz assim. Então, esse é o jogo de cintura que a gente tem que ter entre nós e os nossos lados. Essa é a integração. Lembra que eu falei 1 com 4, 1 conectando o 2 com 3 e os outros conectando? É este jogo de cintura entre essas 4 partes que a gente tem que ter. Tanto é que quando a gente for ver o exercício que você tem que fazer para se conectar com eles, você vai ver que você vai dar voz a todos e eles vão chegar a um acordo comum. Aí os teus conflitos cessam. Bom, deixa eu continuar que falta mais, já são 9h27. Aí a gente para a pergunta, já estou quase terminando. Obrigado, Estela, bom comentário esse seu. Do mesmo modo, o que eu fiz? Eu fiz o contrário agora. O que eu fiz? Olha aqui, eu pus
o aspecto 1 com o aspecto 2. Então, veja, se você tem um aspecto mental verbal, o aspecto 2 é contraído. Se você pensa através da linguagem, ele é rígido. Se você pensa de forma linear, ele pode ser cauteloso, o teu aspecto emocional. O teu aspecto 1 ancorado no passado e futuro, mas o teu 2, que é emocional, está no medo. O teu 1 é analítico, né? Que é importante para você trabalhar. O teu 2 já é severo, é a emoção que é severa. Aqui você tem foco nos pormenores, ama condicionalmente, busca a diferença, você duvida, faz juízo de valor. O teu aspecto 2 já é intimidador. Você é pontual, chega sempre antes. Eu sempre chego antes onde eu vou. Esse daqui já é justiceiro e arrogante, individual, manipulador. Tá vendo? Então, veja, ó, foco no eu egoísta. Lógico, se você tem foco no eu, o teu aspecto 2 só pode ser egoísta, é tudo para mim. Né? Se você é atarefado, ocupado, o teu aspecto 2, ele vai ser crítico se você não fizer aquilo que você está fazendo. Aqui você tem estrutura e ordem, aqui você tem os conceitos. Então, toda a parte de julgamento, toda a parte da polaridade do planeta está aqui no teu aspecto 2, pessoal. Está aqui a diferença. E conforme você só é do hemisfério esquerdo e não liga para o lado espiritual, olha o que você vai ser junto com o seu aspecto. Você vai ser uma pessoa extremamente difícil, dolorida, porque não dá atenção às suas emoções e não vive a vida. Já quando você vai para o aspecto 3 e o 4, olha, ele é expansivo, ele é não verbal, ele é aberto, pensa através de imagem, disposto a correr riscos, pensa de forma experiencial, destemido. O aspecto 3 pode te levar à morte. Porque se o teu aspecto 2 não age, você vai querer pular de algum lugar e pode dar problema, e você não se ouve. Então, você pode realmente ser levado à morte pelo aspecto 3. Ancorado no momento presente, o teu aspecto 3 é amistoso, que eu falei para a Estela. Se você está no teu aspecto 3, você vai se relacionar muito bem com as pessoas. Tá vendo? Ó, criativo, inovador, flexível. Ó, o 4 perde-se no fluxo do tempo, não chega no horário nunca. Né? O aspecto 3, quando a gente desenvolve a gratidão, equânime, contextual. Vocês entenderam a diferença? Aqui, é isso que é importante vocês entenderem. Quando vocês estão nesse lado, vocês estão totalmente focados na matéria. Quando vocês estão para esse lado, vocês estão indo para o espírito. E o que tem que se fazer? Unir o espírito à matéria. Por isso que a gente está o quê? Integrando todas essas partes. Olha a divisão. Agora fica claro por que a gente age assim, por que tem todo esse conflito aqui. É o lado espiritual, é o lado material. E isso daqui é o que faz a experiência. A gente foi criado para justamente viver a polaridade. E o que o livro de Urântia fala? Que uma grande dor do ser humano é ter que servir a dois senhores. Servir à matéria e servir ao espírito. Isso está no nosso cérebro, está na nossa genética, está no nosso corpo. Não adianta você ser asceta e querer só se desenvolver aqui. Você só ganha experiência unificando esses dois lados aqui. Essa é a beleza, pessoal. Se você quiser comparar com os aspectos do Jung, que ele chamava, olha, isso daqui porque ele não tinha claro, né, a persona, o nosso lado 2 é a sombra, aqui é a nossa alma, ânimo, alma, e aqui seria o nosso eu verdadeiro, né? Só para fazer alguma comparação com outras coisas mais. Bom, fim da parte 1. Chega, porque já foram muitas coisas. Ficou clara essa parte para vocês? Deu para entender? Porque a semana que vem nós vamos mergulhar nos detalhes de cada aspecto, como eles se comportam, o que eles realmente são. Dá para você identificar o aspecto 1, 2, 3, 4 na praia, no trabalho, no restaurante. É fácil você identificar o que cada um desses aspectos está fazendo. E também você se identificar com você mesmo. Que aspecto que eu estou agora? Nossa, estou recordando as coisas da minha infância, estou no aspecto 2. E aí?
Vou ficar eu sofrendo aqui no passado, no futuro? Como é que eu faço para ir para o meu aspecto 3, que é o aqui e agora? É que eu não falei do aspecto 4. Vocês vão ver quão lindo que é o aspecto 4 que nós temos dentro de nós. Então, fica assim, bem claro essa divisão que a gente tem, e o livro fala isso para a gente. A única coisa é que a gente tem que aprender a unir o livro com a ciência. E aí você começa a entender o livro de Urante e fica claro o que ele quer dizer, que a personalidade integra, que você é eletroquímico, por que você tem que formar a alma. Porque senão não tem identidade, pessoal. Marcos, e tem um exercício para a gente pegar só o que é bom dos 4? Ou a gente vai ter que conviver com todos esses aí o tempo todo? É o que todo mundo quer, fugir. Tenta fugir, Estela. Tenta ver se você consegue silenciar sua mente. Tenta ver se você consegue silenciar o passado. Tenta ver se você, quando está na estrada, não pensa assim, se eu batesse naquele carro, o que aconteceria? Pensa ver se não tem aspectos destrutivos dentro de você a todo instante. Ai, se eu pegar aquele cara, que vontade de matar. Cara, isso é você. Lamento. Isso é você, não é ninguém. Tudo bem que é a parte do inconsciente coletivo que nos afeta, mas isso somos nós. A gente fugir da sombra, você nunca vai se integrar. Porque não é fugir, mas o que eu digo é a gente trabalhar para diminuir esse aspecto sombra. Eu vou ensinar no final, porque esse é o nosso trabalho. Não pensa que tem comida de graça. A gente tem que ter a Jubal Taylor demorou 8 anos para regenerar tudo. Aquele conhecido meu demorou 42 dias para voltar ao corpo no normal, mas ele é uma pessoa muito espiritualizada, ele conseguiu fazer rapidamente. Entende? Mas há a neuroplasticidade do cérebro, era o que eu queria falar. O cérebro tem uma neuroplasticidade e se recupera inteiramente, pessoal. Fala, Leonardo. Peraí, a Lilian. Fala, Lilian. Então, me veio assim à mente, quando você falava dos aspectos, porque às vezes você vive algum aspecto, você não percebe que você ou está exagerando, ou está, né? Então, eu acho que a vida como em família, em comunidade, o que quer que seja, faz com que o outro veja em você algo que pode ser melhorado, né? Porque às vezes você não vê que você está errando. Lilian, excelente. Esse é o ponto de você, da união familiar. De quando você entende, quando eu conversei com a minha esposa, falei, cara, mas espera aí, não é que ela seja bagunceira total, mas digo assim, tem alguns aspectos que é importante. Então, quando eu entendi como ela vê o mundo, como o aspecto 4 dela trabalha quando ela está fazendo o trabalho dela, eu conversei com ela. Por outro lado, eu pus para mim também e falei, cara, eu preciso ser menos chato. Porque eu tenho sentido de ordem desde que eu sou criança. É até chato, entendeu? Eu sou um pentelho nessa questão da ordem. Então eu falo, cara, tem 3 crianças, deixa brincar, deixa bagunçar, sabe? E aí eu comecei a ter mais jogo de cintura, fui para o meu aspecto 3, que é brincalhão, aí comecei a brincar mais e ser menos rígido. Você entende? É esse o ponto. Aí, se você tem alguma coisa que você não está sentindo que está legal, pergunta para o seu marido, veja, eu estou sentindo... Agora, Aline, tem uma coisa importante, a todo instante aquela frase vigiai e orai, não é questão de você ficar orando. É questão de você se ver e ver o que você está sentindo e o que você está pensando. Uhum. E aí você vai corrigindo e se educando internamente. Não é ficar Ave Maria, Pai Nosso. Se Ave Maria, Pai Nosso resolvesse, você não teria tantos problemas com os padres, né, em questão de sexo. Porque não adianta rezar Ave Maria, Pai Nosso, porque você não consegue direcionar aquele impulso, principalmente o sexual, para outra coisa, a não ser que você vá correr, vá fazer algum exercício. Então não adianta rezar, porque aquilo é reptiliano, aquilo lá é civilizatório.
Então, vigiar e orar o que eu estou pensando? Nossa, mas eu preciso pensar isso? Leonardo, vai falar depois a Daiane. Obrigada. Não, Então, só assim, porque quando é legal você saber esses aspectos assim, porque você fica vigilante também com você e também a questão de você ser humilde a ponto de, olha, então não tá legal, ou o outro tá vendo que não tá legal, então eu tenho que mudar, porque é um exercício, né? A humildade é difícil pra gente, né? O outro dizer, olha, você fez isso aqui errado, né? Então, é isso aí. Esse é o ponto. Isso, aí você vai entrar no teu aspecto 3, que é a humildade. Fala, cara, realmente, porque o teu aspecto 1 e o teu aspecto 2, o lado emocional 2, a tua sombra, ela tá certa. Você sabe por que que tua sombra tá certa? A gente vai ver no próximo episódio. Não, Pelo não. seguinte, ela se separou do todo. Ela está separada do todo. E por ela estar separada do todo, o que que ela sente? Medo. Medo de morrer. Medo de não ter sustento. Porque ela não está vendo o todo, pessoal. É por isso que a nossa parte 2 tem tanto medo. Ela foi separada. Agora você vai jogar lá fora? Não pode, ela está dentro de você, não adianta. Esses maus pensamentos que a gente chama, essas coisas todas, elas têm que ser integradas. Esse é o trabalho da personalidade. Se você nega, você vai ficar manco. Então tem que integrar, acolher, falar, nossa, tive um pensamento horrível. Outro dia eu estava dirigindo na estrada, eu tive aquele pensamento, falei, cara, se eu bater nesse caminhão agora, o que vai acontecer? Aí eu cheguei, dirigindo mesmo, né? Eu pensei assim, legal, vamos ver o que os outros aspectos têm a falar. E aí começou aquela discussão interna e a coisa sumiu. A coisa sumiu. E exatamente isso que o André falou, que tudo faz parte da experiência, eu tive o meu primeiro contato. Peraí. Deixa eu só matar um bicho aqui. Outro dia entrou um morcego aqui. Foi um trabalho tirar o morcego daqui de dentro. Eu estava lá, eu falei, muito bem, foi até quando emergiu aquele meu aspecto, falou, não, tudo isso faz parte da experiência. Ah, legal, obrigado. Sabe o que aconteceu? A coisa esvaneceu. Mas a hora que você não acredita, que você briga, danou-se. Você criou um conflito interno, você renegou uma parte e deu prioridade para outras, você é que nem a história lá da bruxa que não foi convidada para a festa e jogou uma maldição lá na Cinderela, Branca de Neve, sei lá quem. A bruxa só queria participar da festa. Ela não queria fazer mal. Como ela foi rejeitada, ela pegou e fez o mal. Que é o que o teu lado sombra faz. Ele vai atravessar, ele vai te pentelhar, ele vai boicotar se você renegá-lo. Leonardo, fala depois a Daiane. Então, a nossa meditação ajuda a exercitar esses nossos aspectos, em meditar Óbvio. nossa ação na respiração sincera, deixando Olha, um pouco mais de lado nossos egos, e, né, com pensamentos positivos, então, o que eu ajuda a faço? exercitar os aspectos. A respiração é o que te conecta com o teu lado 4. Primeira coisa. A hora que você respira conscientemente, você consegue silenciar todos os outros aspectos, a gente vai ver isso no final, e você consegue se conectar com o aspecto 4. Por quê? Porque a respiração te traz para aqui agora. Ela silencia os outros aspectos. E a coisa mais importante, eu vou falar para vocês, se tem uma coisa que vocês podem fazer todos os dias, chama-se gratidão. Comece a agradecer tudo, tudo, o dia inteiro. As coisas mudam de figura, é impressionante. Eu estou bebendo um copo d'água, eu estou lá, gratidão por este copo d'água. Quantas vezes eu estou muito, assim, tem muito conflito em mim, eu começo a agradecer. Eu falo, nossa, obrigado, obrigado, obrigado por esse sentimento. Por que você está assim, não sei o quê? Cara, a gratidão é uma coisa mágica. Se a gente tiver disciplina e agradecer, você vai ver que a sua vida realmente toma um outro caminho. Fala, Dai.
Dai, sumiu. É que as crianças estão aí batendo colher. Eu estou ouvindo daqui. A pequena aprendeu a bater colher, um negócio incrível. Mas não dá para ouvir. Mas elas estão lá na cozinha. Daí não, né? Acho que ela deve estar lá com as crianças. Enquanto ela não volta, Marcos, quando eu saio da empresa, tu falou quando eu saio da empresa, na nossa empresa fica do lado da BR. Então eu pego a estradinha assim, tem que pegar uma lateral para entrar na BR. Só que vai assim e termina, né? E aí todos os dias eu penso assim, mas e tem um penhasco, assim, eu disse, se eu for reta, será que eu vou me esborrachar ou vou voar em cima do caminhão daquele? Olha, esse é o seu lado 2 destrutivo, e esse lado é destrutivo mesmo, e está ligado assim, e o teu lado 3 também, que é a experiência, seria uma experiência, o que vai acontecer? Só que o teu lado 2 nessa hora, o teu lado 2 fala, cara, não vou fazer isso não, porque eu posso morrer. Fala, Dai, com as crianças batendo. Bom, agora estou aqui. Eu estou ouvindo aí o som. Ai, Isa. Fala. Bom, eu quero agradecer por poder contribuir muito com os seus estudos e me defender, e me defender também, porque eu não sou tão bagunceira e eu estou melhorando. Eu estou sendo mais pontual. Outro dia eu cheguei 3 minutos antes do horário. É só isso. Boa noite, gente. É verdade, a nossa briga aqui de casa é para sair de casa. Mas vamos sair 12:30, a gente está saindo 1 hora. Aí o que eu falei? Mas porque, bom exemplo da Dai. Eu quero ser 12:15. Por que eu quero ser 12:15? Porque eu fico ansioso. Porque eu quero chegar nos lugares, porque eu já planejei, porque eu vou chegar, porque a comida vai estar boa, não sei o quê. Aí outro dia eu parei para pensar e falei, cara, por que eu preciso ficar ansioso e não entro um pouquinho no fluxo do tempo e deixa a coisa acontecer normal? Eu estou dando esses exemplos para vocês próprios, para vocês entenderem o que é o meu dia a dia também. Eu fico ansioso, azucrino todo mundo. Val, por que vocês não vão? Eu falo assim, cara, tá tudo bem, vamos sair tarde. E tem dado certo. Fala, Sidney. É uma briga, né? A gente tentar se educar e aprender a ser uma melhor pessoa. Essa briga interna aí é feroz. Só tem uma coisa que é muito bom, né? Nas Morôncias, esse cérebro ficou para trás. Ele não vai estar lá, não. Mas não pense que você não vai ter que corrigir as coisas que ficaram aqui. Lembra, bem lembrado, Sidney. Vamos lembrar uma coisa importante. Você chega nas Morôncias no mesmo nível evolutivo que você saiu daqui. Há uma continuidade, pessoal. Então, não adianta querer fugir de fazer o trabalho aqui. Não é fugir, é que esse cérebro físico não vai estar lá. Mas você vai passar pelos mesmos apertos para poder evoluir, assim como o pessoal, até o livro comenta, o pessoal que está no Luz e Vida, apesar de terem tanta evolução, eles passam por apertos. Vai ter que continuar aprendendo, verdade. O universo é todo um aprendizado. Então, o que eu vejo, assim, a beleza de você poder fazer tudo aqui é porque você está na pior condição possível. E tudo que você ganhar tem um valor de evolução absurdo, porque você está na pior condição possível imaginável nesse planeta. Isso daqui é um hospício, isso daqui é uma insanidade o que está acontecendo aqui. Como eu sempre falo, eu duvido que o universo seja perto do que está acontecendo nesse planeta, que está dominado por essas forças aí, porque não é possível um planeta com tanta guerra, com tanta coisa. Não é possível, pessoal. O universo não é isso. Se o Pai é amor, por que o universo é isso? É que aqui a coisa está extremamente desvirtuada. Então, o que você ganhar aqui, você vai ganhar, acho que, muitos e muitos anos de evolução lá, porque lá é muito mais lento que aqui. Fala, Angélica. Oi, boa noite. É o seguinte, eu, assim, sou super organizada, caprichosa, minha casa é impecável, mas, assim, quando chegam meus filhos foram criados
sempre com empregada e mãe que faz tudo, então eles não estão acostumados a ajudar e fazer nada. E agora um deles mora em São Carlos e se separou, então quando ele tem que ficar naquela semana com os filhos, ele vem para cá. A casa fica na maior bagunça que você pode imaginar. Ninguém arruma a cama, tira todas as almofadas da sala, tira, sabe, vira a maior bagunça. Ninguém ajuda na cozinha, nada. E final de semana não tem funcionária, então a mamãe aqui tem que se virar para fazer tudo, né? Mas, assim, eu tenho também um outro que, quando vem do Pará, minha nora é o meu oposto, totalmente o meu oposto. Mas, para eu conviver com ela, eu procuro fechar os olhos, evito até entrar no quarto deles. Mas é isso mesmo. E na sala, eu assim, não vou dormir enquanto não mando as almofadinhas para o lugar, tudo para o lugar. Mas, assim, tem sido, assim, muito bom, porque eu tenho procurado, assim, não me envolver muito, e isso me ajuda a me reequilibrar. Então, a conviver com a minha ordem, quando eles vão embora, a casa volta, fica toda em ordem de novo. Mas, assim, tem me ajudado muito, né? Me ajuda a aceitar cada um do jeito que ele é e não esquentar muito a minha cabeça. Então, eu acho que isso me ajuda muito nesse equilíbrio, né, de unir o espírito à matéria. É isso. Obrigado, Angélica. Aproveitando, o Marcos Paulo fez uma pergunta aquela hora que eu não deu para responder. Ele perguntou se a pessoa vive num só lado do cérebro. Quer dizer, ela está com o outro lado totalmente paralisado. Não sei responder. Não sei o que acontece. Se é possível, por exemplo, a pessoa que está com o lado esquerdo totalmente paralisado conseguir viver só do lado direito, porque ela não vai ter contato com a realidade, que é o caso da Jill Bolte Taylor. Porque todos os casos estudados, as pessoas voltaram. E quando se faz a comissutoromia, lá, que palavrão, né? As pessoas ficam com os dois cérebros funcionando. Então, assim, por lógica, se a pessoa tem algo grave no lado esquerdo, ela vai ficar que nem ela ficava, sem acesso à realidade, talvez fique em coma, como acontece com muitas pessoas. Se ela está totalmente com o lado direito afetado, não sei o que poderia acontecer com ela, porque ela teria acesso à realidade, mas teria, talvez, se a gente entender os princípios básicos, seria uma coisa assim, a pessoa vivendo totalmente na matéria, né? Não tendo acesso a espírito, nada, um horror. Não sei, eu não sei, Marcos, te responder mais que isso, como é que seria com a pessoa vivendo de um lado só. Do lado direito, do lado esquerdo, eu entendo. A pessoa ficaria em coma, né? Que foi o que a Jill depois voltou, mas teve a ajuda da mãe para ela começar, inclusive, a se movimentar, né? A mãe dela, por exemplo, tinha que fazer tudo por ela, né? Porque ela não tinha acesso. Você vai ver, ela ficava como um bebê em coisa. Então, quando ela mexia o dedo 1 milímetro, como é que a mãe dela ajudou a recuperar? Elogiando, falando, cara, parabéns, você conseguiu mexer. E aí ela ia mexendo e foi começando a ganhar as funções de volta. Aí ela saía na rua para andar toda torta, né? Ela ficava com o corpo assim, e aí ela voltou quando ela deu a palestra no TED, que vocês podem assistir, que é muito legal, ela já estava com o corpo totalmente recuperado. Então, eu não sei se a pessoa pode realmente viver só de um lado, do lado esquerdo. Ela seria um ditador, ela seria uma pessoa péssima, no certo sentido, porque não teria conexão nenhuma no seu lado direito espiritual, acho eu. Mas é pressuposição minha, eu não li nenhum caso desse. Se eu ler, eu até informo vocês. Amanhã eu vou dizer para o meu aspecto 2 lá, não adianta tu querer, porque eu não vou me jogar, pode parar com isso. É isso mesmo, vocês vão aprender na próxima
na próxima semana, eu vou mostrar como é que você faz isso daí. É muito legal, cara. É muito daquilo que o William Ury fala lá no Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, mas só que ela aqui explica por que isso funciona e como você tem que fazer. E realmente, pessoal, desculpa, não tem outra saída. Você pode fazer a terapia que você quiser, você pode tomar o remédio que você quiser, mas quem tem que cuidar de você é você, não tem ninguém mais. Você é um universo. Você é um Deus, num certo sentido. Você é o seu universo. É você. Nós temos que fazer aquilo que Jesus fez, vencer a matéria. A gente só sai daqui vencedor na hora que você vence a besta. Ou você vai vencer no sexto mundo das mansões, né, para se fusionar com o ajustador, ou você caminha o máximo que você puder aqui, e se conseguir vencer a matéria aqui, vai ser maravilhoso. E é verdade, nós somos de possibilidades infinitas. Infelizmente, nós estamos com um véu do esquecimento. Esse véu do esquecimento faz com que a gente não se toque de tudo isso, de quem nós somos, e isso realmente a gente fica à mercê desse jogo entre o bem e o mal e a manipulação que tem no mundo para nos escravizar, porque a manipulação do mundo é de escravidão, de escravidão. O que mais? Se não tem mais pergunta, a gente, semana que vem, nós vamos continuar com o segundo capítulo da novela. Fala, Leonardo. Ô, Marcos, então teria que ser o tangível encontrando o intangível. Exatamente. Matéria criando espírito. Exatamente, é a união da matéria com o espírito. Tanto é que quando ocorre a fusão, o que aconteceu? É um ser de origem animal se fusionando ao ser de origem divina. Olha que coisa incrível. Então, quando você trabalha os seus dois lados do cérebro, você está unindo a matéria ao espírito. E aí, o que acontece, Leonardo? O teu espírito pode te direcionar melhor para as experiências que você tem que passar na matéria, porque isso, você aqui teria que estar a serviço do teu espírito, porque ele sabe as experiências que você tem que passar para o seu crescimento. Não é você, não é a tua mente esquerda. Quem sabe é a tua mente direita. Você tem que passar isso, é teu ajustador do pensamento, cara. Só que o nosso lado esquerdo é teimoso, ele quer fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele está isolado, ele tem medo. Olha o quanto medo a gente tem. Então, a palavra espírito, em sua raiz etimológica, significa espírito, né, que é respiração ou sopro. Então, costumo falar que nossa espiritualidade está na arte da gente respirar. Exatamente, é o teu contato com o teu ser interior, com o interior dos interiores. O teu contato é através da respiração. E aí que eu falo que a gente tem que ir para o nosso interior, principalmente nesses momentos que o mundo está passando, você tem que estar muito conectado com o seu interior para o que vai acontecer em breve, o inconsciente coletivo não te arrastar. Então, você tem que entrar dentro de si, se conectar profundamente com o seu eu interior, para que o inconsciente coletivo não te arraste. Nosso problema não são as eventualidades que vão acontecer no mundo. É você não se deixar arrastar pelo desespero. É você estar consciente e apegado a si, porque com certeza o teu eu superior vai te direcionar o que fazer nos momentos mais difíceis. Ah, não vai acontecer nada. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Olha o que aconteceu na Califórnia. Mais de 10 mil habitações foram queimadas. No dia seguinte, você está sem casa, você está sem nada. E aí? E aí? Você vai se conectar, vai correr para a igreja? Padre, me salva? Não tem padre, pessoal. É você que se salva através do seu nível vibratório interior. É só você que se salva. É você elevar teu nível vibratório para que este mal que está no planeta não vibre com você e te arraste para ele. É isso que a gente tem que fazer
É por isso que eu quis mostrar isso para vocês, porque eu fiquei extremamente entusiasmado, eu adoro estudar essa parte interior. Quando eu vi isso daqui, eu adoro estudar essa parte. Eu falei, cara, isso daqui tem um valor para ajudar as pessoas. Se elas entenderem e praticarem um pouquinho, isso vai ajudá-las muito, muito. Bom, até a semana que vem. Muito obrigado, pessoal.